E aí, pessoal? Hoje vamos falar então sobre aceleração vetorial, mais precisamente sobre aceleração vetorial média. Aceleração vetorial média, lembrando lá da aceleração escalar, como é que ela era? Então, vai ser ΔV sobre ΔT. A diferença agora é que a gente vai analisar esse ΔV como nossa ΔV vetorial, ou seja, vai ser a velocidade final vetorial menos a velocidade inicial vetorial, dividido por TF menos TI, que é a variação do tempo. Então, bora observar isso aqui num desenho. Por exemplo, aqui ó, a gente tem esse desenho como se fosse uma região meio circular, e a gente vai analisar o seguinte: eu tenho aqui um ponto inicial e um ponto final, tudo bem? Por que os vetores eles estão tangentes à minha trajetória meio circular aqui? Se você for analisar esse vetor velocidade, ou seja, se você for analisar a velocidade de um corpo que está nesse tipo de movimento, e você for calcular um instante, um pequeno tempo que esse corpo está nessa velocidade, ou seja, eu quero um tempo bem curtinho, eu quero saber exatamente a velocidade desse cara quando ele está nesse ponto aqui. Quando você for analisar bem minuciosamente naquele ponto a velocidade instantânea, essa velocidade aqui vai ser chamada de velocidade tangencial à minha trajetória. Igualmente, quando a gente for analisar a velocidade no instante tempo final, bem aqui nesse tempo bem pequenininho, a velocidade instantânea daquele ponto, vai ser também uma velocidade tangencial à minha trajetória. Ou seja, ela vai sempre cortar a minha trajetória de uma maneira tangente, tá ok? Então aqui eu vou ter a minha velocidade inicial no meu ponto inicial, a minha velocidade final no meu ponto final, com os seus respectivos tempos. Como que a gente pode analisar o vetor ΔV, que é a variação da velocidade vetorial? Da seguinte maneira: eu tenho aqui a velocidade inicial e eu tenho aqui a velocidade final, perfeito? Ou seja, a velocidade inicial estava dessa maneira, eu coloquei ela aqui, a velocidade final estava dessa maneira, eu coloquei ela aqui. Como é que a gente faz essa soma de vetores? Tem aquela história de, inicia-se o vetor no início, né? E depois acaba lá no final. Bem, observe o seguinte: você concorda comigo que a minha velocidade final ela vai ser a minha velocidade inicial mais o tanto que ela variou? Percebe o seguinte: a velocidade inicial mais a velocidade que variou é igual à velocidade final. Então essa que é a soma que você tem que fazer. Observe o seguinte: eu tenho aqui o início até o fim, depois do início até o fim. Então essa seria a soma de vetores. Velocidade inicial com o ΔV. Depois a resultante é o quê? A minha velocidade final. Ou seja, vem lá do início até o final. Esse seria, de certo modo, o nosso vetor resultante, né? Que seria a soma da velocidade inicial mais o tanto que ela variou, dando um vetor resultante final, que seria a minha velocidade final. Então, essa foi a nossa dica de hoje sobre aceleração vetorial média. Nas próximas aulas vamos falar sobre a aceleração centrípeta, a aceleração tangencial e a aceleração total, que é a soma desses dois tipos de aceleração, tá ok? Então fiquem ligados e até a próxima!